Minhas meninas. Amém, Elizabeth, paz do Senhor. Paz do Senhor, minhas meninas. Como é que as minhas meninas estão? Amém, Vilena, paz do Senhor. E foi, Cláudia, pensou em quê? Amém, amém. Vocês estão bem? Amém, Lara. Amém, Isaele. Amém, Larissa. Vou aumentar um pouquinho, né? Meu dia tá tão corrido que eu só tô tendo tempo de ouvir louvor assim na hora da live. Tu acredita? Só Jesus. Ah, entendi. Hoje fique aqui, Angélica, que Jesus vai falar com você. Também acordei borocochô hoje, viu? Mas Jesus é bom. Amém, Andresa. Amém, amém. Amém, Adriana. Amém, Lindy. Amém, Fabiana. Amém, Jéssica. Amém. Vai ficar, Vilena, em nome de Jesus. Vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército. Ah, é verdade. É verdade, Isaele. Amém, aniversariante. A aniversariante chegou por aqui, vice. Amém, Tamires. Amém, Bruna. Amém, Ingrid. Kelly tá profeta. Amém. Amém, Eduarda. Amém, Jerusa. Vamos orar sim. Amém, Elza. Amém, Nadiene. Amém. Eita, que coisa linda, Andresa. Amém, Thaisa. Amém, Jéssica Pessoa. Coisa mais linda. Amém, Ju. Juliana Tenda, dona de vários edifícios. Já tá pronto, mulher. Amém, Maria. É isso, minhas meninas. Temos 1 hora. De novo, Glória, de novo. A gente vai se adaptar nesse horário. Porque eu tô sem postar portadores de uma promessa. Não tem cabeça que consiga gerir. Amém, Deise. Amém, Rosana. Coisa linda. Coisa mais linda. Jesus é bom, né? A câmera tá boa pra vocês. Pera aí, ó a chamada de vídeo. Vice a chamada de vídeo. Pera aí. Nunca foi só. Melhorou? É que na minha fraqueza Deus me fez mais forte. Amém, Eduarda. Bom dia, Alexandra. Paz do Senhor. Amém, Diná. Amém. Chegou cedo hoje. Coisa boa. Alex entrou na live. Vamos orar sim, Elza. Vamos orar todas juntas, já já. Amém, Lorena. Como é que você tá? A minha sorte é... Eu gosto desse daqui, ó. Vou cantar ele, a gente vai cantar ele e a gente já entra na palavra. Amém. Semana que vem nós teremos oportunidades todos os dias. Segunda-feira eu marquei um compromisso, então segunda-feira a partir das 9 horas eu saio. A gente vai fazer a live de 6 horas da manhã, segunda. E aí, o que é que vocês acham? Amém, Célia, Brasil. Fica à vontade. Tô com saudade de ouvir vocês. Eu vou divulgar hoje ainda a programação da semana que vem. Uma repescagem, né? 6 da manhã a gente faz, porque segunda eu preciso tirar um dia pra mim também. Amém, Alexandra. Amém. Amém, Deise. Coisa boa. Eu acredito. Coisa boa, Lindy. Repescagem sim, Alexia.
Rosana, mulher. Vai pregar semana que vem, tá bom? Rosana Rodrigues. Só que essa luta é dentro da minha alma. Jéssica Pessoa, mulher, tu prega? Me diz aí. A repescagem. Temos 5 nomes aqui. Daniele Rocha, Ziane, Alexia, Rosana e Jéssica Pessoa. Eu sei que Ziane, o dia bom pra ela, se eu não tô enganada, é na terça. Vai pregar a primeira vez. Pra bem pouquinha gente. Menino, vai ter ninguém olhando pra tu, só tu mesmo no teu celular. Vê que bênção. Porque eu sei que você prega, eu já vi no grupo. Vamos orar sim, Renato, em nome de Jesus. Eu preciso saber por nome quem prega. Glória, eu gostaria de pregar. Porque tem muita gente que nunca pregou, só que eu não tenho controle de saber. 180 pessoas. No dia que menos tem gente é 180, né? Tem dia que tem 600, 400. E eu preciso saber quem de vocês... Glória, eu queria ter uma oportunidade. Eu tenho coragem. Mesmo que nunca pregou, nunca preguei. Mas sou crente, estou em comunhão com a igreja. Quero ter uma oportunidade. Pronto, oxente. A gente organiza aqui. Eu tô fazendo a repescagem. Ficou nervosa nada, Alexia. Nada de nervosa. Eu nem vou botar tu pra segunda-feira pra tu não ter que pregar de 6 horas da manhã. Né? Via pra Alexia, mulher. Eu vou dar uma mordidinha, Alexia, tão grande. Ela botou... Isso, gente, se ofereçam. Amém, Mariana. Um beijo. Beijo, Mariana. Águida, mulher, tu prega. Não tem que estar dando colher de chá a vocês, não. Vamos orar sim, Magda, em nome de Jesus. Juliana Tenda não pregou ainda. Olha aí, Jesus. Olha aí. Juliana, mulher. E aí? Qual o dia que dá? Terça-feira? Não, terça-feira é Ziane. Não, pare com isso. Pare com isso. A gente... Vou botar aqui o nome dela, Juliana Tenda. Se prepara para a próxima segunda. 40 minutos nas tuas mãos para tu explicar um texto aí pra gente que Jesus colocar no teu coração. Dani Rocha. Dani Rocha gosta dessa hora de 6 horas, é? Edna. Amém, Evandro, Pai do Senhor. Amém, Isaílma. Isaílma é mais uma pessoa que eu quero que pregue aqui pra gente. Eu vou colocar com datas. Sabe o que é que me atrapalha? Tem uma palavra pra essa sexta-feira, sim. Em João, capítulo 15, que a gente já vai começar. Sabe o que é que me atrapalha quando vocês demoram a mandar a foto de vocês? Porque se vocês mandam a foto de vocês, eu já boto já faço a arte do dia. Já ajuda a minha vida. Paula Gomes, concorda com toda a minha escala, pois seu nome vai aqui agorinha. Paula Gomes. Você fala que só no grupo que eu vejo? Minha gente, tem mistério não. É orar, jejuar e estudar. Glória, eu quero uma foto da tua Bíblia do expositor. Em tal texto eu mando. Glória, dá uma olhada aqui no meu sermão. Eu olho. Me dá uma dica, eu dou. As meninas sabem que eu dou. A Dani, a Bruna Valegas, a Águida me alugou 1 hora de ligação para pregar para mim. Antes de pregar para vocês. É a Amanda. Aí a Amanda disse assim, Glória, eu vou te mandar um áudio. Eu disse, é sobre a pregação, é? Minha filha, deixa Jesus lhe usar. Aí a Amanda pregou aqui, ao vivo e a cores. Porque, minha gente, Jesus fala com a gente. E ele usa cada um na sua singularidade. Vamos orar.
Depois que a gente orar, eu já vou entregar o mistério do presente de Águida hoje. E depois daí... É isso mesmo, Diná. Diná dizendo, parteira é aquela que diz, vai, você consegue. E a doula, ela faz, vai, você consegue. Minha filha, eu digo, vai, bote força e vá, você vai. O grupo, nós temos um grupo que você vai mandar uma mensagem pra mim no privado. Glória, me coloca no grupo. É um grupo de oração que a gente faz propósito, a gente faz oração, as meninas fazem ligação de oração, é bênção. Nosso grupo, inclusive, amanhã é o dia do Projeto Acolher. Eu esqueci de colocar no grupo. Quem puder contribuir com R$1, R$2, R$3, R$10. Glória, eu só tenho 50 centavos. Mande. Porque ajuda muito. E amanhã de manhã eles vão para a Ceasa comprar as verduras dos acolhidos, bem cedinho. Amém, Alice. Um beijo, Alice. Estamos orando por você. Tá assim, todo dia não. Eu falei com Ziane para ter 2 dias na semana. E ela até me disse, eu não... Mas eu já liberei já. Na verdade, eu liberei desde o começo. Eu só coloquei um controle para não sair do eixo, né? O Pix do Projeto Acolher, eu vou colocar no grupo. Vou até botar aqui para vocês contribuírem. Pix do Acolher. Vai no nome do meu líder, do presbítero Alisson. Evangelista Alisson. Amanhã de manhã eles vão para a Ceasa comprar fruta, verdura, macaxeira, inhame, frango para os acolhidos. Aí, quem contribuir hoje já ajuda eles amanhã, porque aí eles vão para a Ceasa amanhã e eles já traz, né? Os vegetais para as famílias. Oh, que coisa linda, Meire. Bendito seja o Senhor. Eu vou amanhã passar o dia no Acolher. Amanhã eu vou passar o dia servindo no Acolher. Quando sair do Acolher, eu vou direto para a Decúria. É o primeiro encontro da Decúria. E depois, eu vou amanhã eu tenho um dia bem lotado. Eu vou me organizar para ir para o aniversário de Rebeca. Que Érica vai pregar no aniversário de Rebeca. Rebeca disse que ia pregar eu e Érica juntas. Mas eu disse a Érica, não, você vai pregar e eu vou ficar na sua retaguarda. Eu vou introduzir a mensagem e você tome conta do resto. Se você quiser que eu canto, mas você vai pregar. Doidinha pra escutar a Érica pregar, mulher. Érica fica fugindo, me driblando. Não vai dessa vez. Vamos orar, minhas meninas. Ziane entrou, não foi então, Ziane? Ziane, tu tá na lista pra pregar. A Dina dizendo é forte, não é? Eu vou gravar. Nem que seja o áudio, eu vou gravar. Ziane tá na lista pra pregar na terça-feira, Ziane. Se tu puder, tu me avisa. Hoje ainda. Ziane, Dani, Alexia, Rosane e Jéssica Pessoa. Temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu sou muito boazinha, eu não sou uma ditadora, então eu deixo na mão de vocês. Qual é o melhor dia pra vocês? Agora é essa semana que vem. Ah, pronto, terça. Terça-feira, Ziane prega, é o dia que ela tá em casa. Alexia, quarta-feira, então. Eu que nada. Vamos orar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Vamos orar? Olha aí, Rosana disse que quinta-feira ou sexta. Pronto, quinta. Jéssica Pessoa tem 8 dias, vice? Sexta-feira é Jéssica. Pronto. Coisa linda. Só falta a Dani. Dani na segunda. Pronto. De 6 da manhã. A caverna de Adulão. Tem tanto soldado preparado. Vice Jéssica, fale comigo no privado que eu vou lhe ajudar e você vai pregar. Menina, semana que vem, menina. Oxi. Dia o quê? 17, 16, né? 16, quarta-feira.
Oh, meu Jesus, ajuda a igreja. Vocês têm que parar de medo, minha gente. A gente tem boca para tanta coisa. Não, vai pregar sim, vai todo mundo pregar. Vamos orar? Eu já tô morta. Nada. Tá não, pare com isso. Se a gente ficar verbalizando que tá ansioso, que tá com medo, a gente fica. A Alexia saiu da live nada. Ó, quarta é dia 17. Tá vendo como eu tô chique? Bebendo água na xícara. Jesus, quando ele honra... Menina, Jesus sabe honrar, né? Jesus, ele marcou a tarde de ontem. Não, Alexia, não. Pra tratar comigo de um jeito tão terrível. Jesus falou comigo quando eu cheguei na igreja. Ele já começou a falar. E eu só pressiono atenção. Eu digo, Jesus já tá falando comigo. Quando a irmã foi me apresentar, estamos aqui com a irmã Glória, e a oportunidade de estar com ela, trazer a mensagem. Ela olhou pra mim, ela disse, irmã Glória, Deus manda lhe dizer. Eu digo, eita, minha filha descortinou o rolo todo. Eu disse, Deus dos crentes. E Jesus falou e falou. Quando eu peguei o Uber para ir para Libertas, que eu passei o dia todo na igreja, foi de Libertas para Libertas. Saí de Libertas, da Libertas do Jordão, e já fiquei na Libertas de Tegipió. Minha filha, o motorista do Uber foi o caminho todinho contando o testemunho dele e Deus usando ele para mim, mulher. E eu olhando para ele. E ele falando, pregando, entregando o recado. Sim, já vamos. E ele entregando o recado e eu escutando, eu disse, Jesus do céu. Ele tá nervoso, Evandro tá nervoso. Já vai, Evandro, RJ, tenha calma. Isso aqui é uma chamada de vídeo. E às vezes vocês acham que é uma conversa, mas tem gente ligado, recebendo. E aí, a gente... Olha a Maia dizendo, Glória, segura aí que eu tô indo pra casa. Vai, mulher, dá tempo. E aí, o que é que acontece? Eu tava conversando com Jesus justamente sobre... Eu tava falando com Jesus sobre Neemias e nós estamos estudando Neemias. Irmã Lúcia, saudades. Ontem de manhã, quando eu acordei com aquele texto, quando Jeremias diz assim, ainda há bálsamo em Gileade. Amém, Amanda, um beijo. E aí eu fui, mandei uma mensagem de bom dia pra Érica, e quando eu escrevi, eu botei assim, amiga, as misericórdias do Senhor têm se renovado mais um dia, porque ainda há bálsamo em Gileade. Minha gente, quando eu entro no Uber, que o Uber começou contando a experiência dele, Jesus começou usando a vida daquele motorista para mim confirmar tanta coisa. Quando chega na entrada, porque Érica mora pertinho da igreja, na entrada da casa de Érica é caminho da igreja. Quando chega na entrada da casa de Érica, ele olha para mim e ele diz assim, porque ainda há bálsamo em Gileade. Eu disse, como é? Eu disse, meu Deus, aí ele foi falar de Neemias. Foi falar de porta. Ele disse, olha, irmã, quando Deus diz que ele vai abrir a porta e ele diz que o tempo chegou, ele arranca a porta, quebra o cadeado e você entra sem impedimento nenhum. Eu disse, eita, meu Jesus. Ele ainda olhou para mim e disse assim, aguarde a surpresa de Deus, e deu uma risada. Eu digo, como é? Eu digo, meu Deus, que tanta confirmação foi essa? Eu queria voar dentro daquele carro. Eu tava sentada com o cinto, não tinha nem como voar, mas o que eu queria mesmo era voar. Sair voando. Eu digo, Deus dos crentes, ele é fidelíssimo, né? Ele é. Meu Deus, ele é grande. Eu digo, que coisa linda. Deus fala mesmo, ele fala. E ele se responsabiliza, ele marca o dia. E ele diz assim, é hoje que eu vou falar contigo? Meu Deus. Vamos orar? Vamos, que tem gente aí nervoso querendo orar. A gente vai orar agora. Maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido que está nos céus.
Nós estamos aqui mais uma vez na tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade. Mais uma sexta-feira que tu tem nos permitido chegar. Se estamos aqui é por causa da tua mão. Se chegamos aqui é por causa da tua bondade, da tua fidelidade, da tua companhia. Se estamos na tua presença com vida, é por causa do teu sustento. Jesus, Satanás não tem deixado um dia sequer de tentar nos matar. Mas o Senhor não tem deixado um dia sequer de estender as suas mãos sobre nós e nos dar vida, livramento, saúde. Oh, meu amigo Jesus. Não tem um dia que o Senhor não esteja presente, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. E é por isso que nós estamos aqui. Porque ainda há um bálsamo em Gileade, independente das feridas causadas no caminho. Ainda tem cura, ainda tem socorro, ainda tem suporte na tua presença. Espírito Santo, guarda a minha vida e a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. Fala conosco o que nós precisamos ouvir de ti hoje. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, hoje é o aniversário de Águida. Hoje é o aniversário de Águida. É o dia que fez o Senhor para Águida nascer e vir ao mundo. Amém, Joseni, amém, Daniele. Daniele já está escalada na escala da semana que vem. Vai pregar segunda-feira, viu, Daniele? E hoje foi o dia que fez o Senhor para Águida fazer aniversário. Mais uma primavera dessa profeta cheia do Espírito Santo. E o texto de presente para a vida dela hoje é 2 Coríntios. Cadê Águida? Tás aí, Águida, prestando atenção? Felicitem a Águida, orem por Águida. Coloquem aí, parabéns, Águida, feliz aniversário, Águida. Águida é uma bênção. Águida, ela tem sido um suporte cheio do Espírito Santo lá naquele grupo, para ir lá aconselhar, ouvir, orar. Águida é da intercessão, vice é. E o bonito do intercessor é o que o intercessor faz sem querer nada em troca. O intercessor é igual a Érica diz. Érica disse, amiga, o intercessor. Érica é minha intercessora, tu sabe, né? Eu falo muito de Érica porque a gente divide a vida. E eu tenho aprendido muito com ela, não tem como não falar. Érica é minha intercessora, de verdade. E eu sinto isso. Quando ela tá orando por mim, ela não precisa dizer, eu sinto que ela está orando por mim. E ela disse, amiga, o intercessor, ele tem que ter os olhos molhados. E é exatamente isso. A Águida é uma intercessora naquele grupo e ela é uma intercessora que ela não busca reconhecimento. Ela está servindo, ela está ajudando, ela está ouvindo, ela está aconselhando e ela não pede para aparecer. Ela não quer aparecer, ela não quer ser vista, ela não quer nada em troca. Ela só quer servir. E tem recompensa, Águida. Tem recompensa para o nosso trabalho na obra do Senhor. E você está trabalhando na obra do Senhor. Quando você está ali no grupo, servindo, quando você está orando, quando você está ouvindo, às vezes coisas que eu não vejo, você vê. Você ajuda, você aconselha, você coloca textão de palavra, coloca áudio de 8 minutos de palavra de Deus para a vida das meninas. O céu está registrando isso. Isso é lindo. Que o Senhor levante mais pessoas como Águida, que estão prontas para servir para a glória de Deus. A glória não é dela. Que eu sei que assim como eu, se tirar Jesus dela, não sobra nada. Mas isso é Jesus na vida dela. Isso é Jesus guardando ela, cobrindo ela e levantando ela para esse tempo. Que sejamos mais como Águida, prontas a servir, sem precisar nada de procurar nada em troca. Prontas para ouvir, antes de julgar, antes de apontar, antes de apedrejar.
o pouco que eu a conheço, com o discernimento que o Senhor tem me feito ter, eu já vejo isso em Águida. Até nas ligações que a gente já fez, nas trocas de conversa, nas coisas que eu já ensinei para ela e nas conversas que ela teve que já me ensinou. Inclusive olhar com um olhar inocente. Muitas vezes que, às vezes a gente tá tão na defensiva que a gente já olha com um olhar de desconfiança, né? E a Águida tem um olhar inocente. Aí eu, conversando com ela, eu disse, eu preciso ter mais esse olhar, Jesus, para manter o equilíbrio, para não desconfiar de tudo, né? E a gente vai aprendendo, isso é o reino. Isso, Laís. Laís disse, Ruth, é isso. Então, Águida, para a tua meditação hoje, o teu presente é 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 4. Eu fui lá para o Novo Testamento e Jesus me colocou para o Antigo Testamento. Aí eu disse, qual é o texto, Jesus? Aí ele vai para Coríntios, aí eu, eita, carta de Paulo. Paulo, então, alguma coisa Jesus quer falar contigo hoje, né? Pronto. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo escreveu assim: Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Águida, para a tua meditação hoje, esse texto que diz que é o Senhor que encoraja você. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre as dores de quem tem chamado. Ele disse, ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Ele quem? Jesus. O intercessor encoraja, né? Mas quem é que encoraja o intercessor? É o Espírito Santo. O Senhor falou comigo há pouco tempo sobre isso. O Senhor disse a mim que vem dele. A minha força vem dele. E essa palavra que eu deixo para você, Águida. Quem encoraja o intercessor é o encorajador, que nós estamos aprendendo em João 14. O encorajador te encoraja, Águida, para que você vença todas as aflições e que através do encorajamento que ele derrama sobre você e as experiências que ele tem te feito viver com ele, que às vezes você até se assusta com o nível que o Senhor está te levando, mas é porque ele quer usar a tua vida para encorajar a muitos. E você não pode encorajar ninguém sem que você um dia tenha precisado de encorajamento. O Espírito Santo, o encorajador, o suporte, ele está te experimentando, ele está te moldando, ele está te cortando para que você possa encaixar na obra dele de maneira completa. E é por isso que a gente passa pela poda, né? A palavra de hoje em João 15 fala sobre isso, para que a gente possa dar fruto. Todos os não de Deus na tua vida, todos os momentos de aflições, de batalha, de Senhor, por que isso comigo? Por que isso na minha casa? Por que isso na minha família? É o Senhor moldando você, porque Ele vai lhe encorajar na tua aflição, para que com o encorajamento que você recebeu, você encoraje quem precisa. E você já tem vivido isso. Então a palavra de Deus para você hoje é essa. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Guarda essa palavra no teu coração, Águida. Todo dia, quando tu abre teu olho, tem uma porção de encorajamento na tua porta. Um dia tu disse a mim, Glória, quando tu acorda já tem maná na tua porta. E hoje eu te digo, Águida, quando tu acorda, o encorajador já deixou o teu potinho
de encorajamento na tua porta, para que tu encoraje outras pessoas. O Senhor tem se agradado de ti. O Senhor tem se agradado dos teus passos e de quem tu estás sendo na obra dele. Ele vai te honrar pessoalmente, porque não existe nada que a gente faça para o reino que a gente volte de mãos vazias, porque ele sabe do nosso coração. Então acredite, eu ouvirei você dizer assim: Glória, eu nem esperava, porque tem coisas que a gente nem pede, mas o Senhor manda te dizer: o que tu não estás pedindo a mim, eu vou te dar. Porque tem coisas que tu acha que tu não precisa pedir. Tu nem leva em consideração pedir, mas eu sei o que é que alegra o teu coração. E eu vou fazer para te alegrar. Meu Deus do céu. É Jesus só confirmando um texto que eu pensei que era para eu deixar para tua vida, e é para tua vida mesmo. João 11, a parte B. Sim, sua alegria transbordará. É isso, Águida. Recebe e guarda no coração. Foi 2 Coríntios, capítulo 1. E João 15, a parte B do versículo 11. Pronto. Tome posse, é seu presente. Vamos para a palavra, minhas meninas. Quem quiser receber também, minha filha, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. O pregador Spurgeon, ele vai dizer que toda palavra da Bíblia é para nós. Então, se apropria dela. Chegou a tempo. A gente vai entrar na palavra agora. Eu e minha xícara de água chique. Receba. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 17, que diz assim. Se aproprie mesmo. Boa, se aproprie. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós temos 174 pessoas aqui nesse momento. Presta atenção nessa palavra, porque só a fala de Jesus já é uma pregação sem que a gente precise explicar. Presta atenção, todos. Todos nós temos um chamado. E o chamado de Deus para nós é ide e pregai. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. É para quem está dizendo: Glória, eu não sei qual é o meu chamado. Eu estou aqui para te dizer. O teu chamado é pregar. O teu chamado é propagar as boas novas de Cristo. E a palavra dele para você hoje é: se você estiver em mim e não der fruto, eu vou lhe cortar. Ou seja, se você estiver em mim, sem querer fazer nada para mim, eu vou lhe cortar. De maneira literal, eu vou lhe tirar. Porque você quer desfrutar, quer me dar, mas não quer entregar, né? Então, palavra. Versículo 1, presta bem muita atenção. Eu sou a videira verdadeira e meu pai, o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Glória, eu já estou exercendo o que Jesus mandou eu fazer. Eu também. E ele tem uma tesoura bem grande para podar a gente. Porque ele tem que cortar o ego da gente. Porque às vezes, quando o ramo começa a dar fruto, o ramo acha que dá fruto por ele. E esquece que ele só dá fruto por causa da raiz, lá onde ele está enxetado, né? O tronco. Qual é o tronco? É Cristo. É Jesus. Aí ele tem que podar a glória, para a glória não achar que os frutos é por causa dela. Tu tá entendendo? Amém, Silvânia. Beijo, Silvânia. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais fruto. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim,
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande alegria a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é o mandamento. Ame uns aos outros. Receberam já? Porque a maior pregação é essa daqui. Érica Félix, meu amor. Eu leio tua mensagem, eu já fico gás. Tu sabe, né? Tu tá boa, amiga? Te amo. Eu sei que tá boa. Minhas meninas, essa palavra é pra nós. Essa palavra é pra gente que já tá na vinha, sabe? A gente que já foi enxetado na videira. Essa palavra é pra todos, mas essa palavra é especialmente para os filhos hoje. Jesus, ele olhou para os discípulos e ele disse assim, no caminho do Calvário, ele se preocupou. Eu acho Jesus assim, Jesus é constrangedor. A palavra de ontem que o evangelista Alcides trouxe foi que Jesus se preocupou com a orelha de Malco no caminho do Calvário. E a palavra de hoje é sobre Jesus ter olhado para os discípulos e ter se preocupado em dizer aos discípulos, eu sou a videira e vocês são os ramos. O meu Pai é o lavrador. Ele estava dizendo, preste atenção. Videira é uma árvore muito conhecida aqui no meio dos judeus, porque tem muita videira em Israel. Eles fazem vinho, eles amassam uvas. Então, eles sabem o que são videiras. Eu vou falar com vocês na linguagem que vocês conhecem. Eu gosto da videira porque a videira ela tem características lindas. Eu me identifico muito com essa árvore. Um dia eu recebi uma imagem de 3 folhas de um livro que falava sobre a videira. E uma amiga minha, ela escreveu no livro dela, Glória, que a videira era eu, por causa das características. E a videira, ela é uma árvore que ela tem o tronco dela, mas os ramos dela vai tomando conta de tudo. E são ramos finos que vão tomando uma proporção enorme. E vai... Olha, a Juliana disse que na casa dela tem uma videira. Vai tomando uma proporção enorme. E acaba que você não sabe onde é que começou e onde é que ela termina. Porque são muitos galhos, são muitos ramos. Mas tem um tronco. Tu entende? E Jesus, ele estava dizendo, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. O lavrador,
é quem vai ali colher os frutos que a videira está dando. E ele disse: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele passa em revista para ver qual é o ramo que está dando fruto e qual é o ramo que está ali só sugando energia sem frutificar nada. Tu estás entendendo? É palavra para filho hoje, né? É palavra para quem já está dentro. E eu fiz umas anotações aqui. Quando Jesus disse: eu sou a videira, porque ele é a fonte da vida espiritual. Nós lemos no versículo 4 que ele diz que sem ele. O versículo 5 que ele diz: sem mim nada podereis fazer. Ele é a fonte da vida, ele é a videira verdadeira, ele é o tronco pelo qual nós estamos enxertados. Se cantamos com unção, é por causa do tronco da videira. Se pregamos com unção, é por causa do tronco da videira. Se temos alegria de viver, é por causa do tronco da videira. Se nos tirar, às vezes a gente se acha tão autossuficiente, mas experimenta tirar a gente da videira. É por isso que eu digo, se tirar Jesus de mim não sobra nada, porque eu sei quem eu sou sem Jesus. Eu sem Jesus, eu sou seca, eu sou vazia, eu sou sem conteúdo, eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Tu tá entendendo? Se eu estou em Cristo, que é a videira verdadeira, e Cristo está em mim, o que tem em Cristo, o que tem no tronco, alimenta os ramos. O que tem em Cristo me alimenta. Logo eu entendo que eu só dou fruto por causa do tronco. Logo eu entendo que eu só permaneço por causa do tronco. Porque eu estou enxertada no tronco. Tu tá entendendo? E ele diz assim: porque a comunhão com ele produz fruto. É exatamente isso. Não existe a possibilidade de produzir bons frutos se tu não estás enxertado em Cristo. Eu acho isso lindo, lindo. Isso é dependência. Olhe para você hoje. Vamos fazer uma autoanálise. Se tirar eu e você de Jesus, o que é que sobra? Porque de mim, eu sei bem quem sou eu. Não sobra nada. Eu com Jesus já sou difícil. Eu sem Jesus, o que é que eu sou? Me diga. Eu com Jesus, ele precisa ficar com a tesoura me cortando o tempo todinho. Porque senão eu passo dos limites. Porque senão, minha filha, se não podar, a gente acha que o mérito é nosso. Se não podar, a gente acha que as pessoas foram transformadas por causa da gente. Se não cortar, a gente acha que a gente tem porque pode, porque é alguma coisa. Ah, porque eu sou simpática. Ah, porque eu falo bem. Ah, porque eu entendo. Ah, porque eu isso. Ah, porque eu aquilo. E Jesus dizendo assim, como é a história? Olha pro tronco, Glória. Eu digo meu nome para que a minha alma entenda que eu não sou ninguém. E é importante, quando a gente ouvir o texto, a explanação da palavra, a gente diga assim, não é pra irmã fulana não, é pra mim. É Jesus olhando para mim e para você e dizendo assim: olha onde é que tu estás enxertada. Tu estás, não era nem para tu esse lugar. Porque quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos enxertados na videira, ele estava falando de nós mesmos, gentios. A salvação não era para a gente não, a salvação era para os judeus. E a gente foi enxertado na videira para dar fruto por misericórdia. Tá entendendo? E ele diz, porque ele sustenta os seus. O tronco sustenta os ramos. E Deus deseja os frutos dos ramos. Tu estás em Cristo. Tu estás dizendo que estás em Cristo. Tu abre a tua boca para verbalizar que estás em Cristo. Mas quando o dono da vinha passar para ver se tem uva nesse ramo, e aí?
porque estás recebendo palavra de vida, estás louvando, estás recebendo palavra de bênção, estás desfrutando do prazer e do privilégio que é estar em Cristo. Mas quando o dono da vinha passar e procurar os teus frutos, o que é que ele vai achar? O que é que ele vai achar? Será que tem fruto em nós? Será que alguém já decidiu servir a Cristo por causa do meu e do teu testemunho? Da minha e da tua conduta? Será que alguém decidiu mudar os seus hábitos porque viu a minha forma e a tua forma de tratar alguém? Será que alguém já foi constrangido em amor pela nossa vida por causa dos frutos que nós carregamos? É sobre isso que Jesus está falando. E ele diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Não tem meio termo. Tá dando fruto, não? Então tu estás aqui fazendo o quê? Tá entendendo? Existe um logo de Deus. É do jeitinho que você é. Que Jesus está dizendo, eu conto com você. Você vai passar a vida todinha sem fazer nada pra mim. Não abre a boca pra falar de mim pra ninguém. Não quer servir em nada, mas só vive no me dá, Jesus. Eu quero, Jesus. Me abençoa, Jesus. Mas não quer abrir a boca para liberar uma palavra de vida na vida de ninguém. Não quer dar fruto na vida de ninguém, mas só quer um me dá. Fica difícil, né? Jesus está dizendo assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, eu e você, que estamos dando fruto aqui, nós estamos dando fruto. Eu quero profetizar isso, que nós estamos dando fruto. Aí ele diz assim, ele poda para que produza ainda mais fruto. Podar significa, em grego, podar é katairei. Isso, podar em grego significa katairei, que significa limpar, purificar, podar. Remover o que impede o crescimento. Essa palavra é para nós que estamos dando fruto na casa do Senhor. É para nós que andamos com a Bíblia debaixo do braço. É para nós que compartilhamos versículos nos stories. É para nós que repostamos lives. É para nós que adoramos colocar nos stories profecia, palavra, versículo, palavra de Deus. Nós estamos propagando o evangelho. Alguém ouviu falar de Jesus porque um dia você repostou um stories de um versículo. Acredite, às vezes não é nada pra gente, mas alguém do outro lado estava querendo tirar a vida quando viu que tu postou. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu estás evangelizando na vida de alguém. Érica tem um costume que eu acho muito bonito. Eu não faço, mas eu acho muito bonito isso que ela faz. Todos os dias ela vai lá e posta um versículo nos stories. Às vezes ela não posta mais nada. Só um versículo nos stories. E quando eu abro, já tem um versículo lá. Ela está evangelizando. Tem tanta gente vendo esses stories. Gente que tu não sabe da vida. Gente que tu não sabe o que é que essas pessoas estão vivendo. É gente que acordou mal, que às vezes quer se matar. Acordou angustiado, depressivo. Acordou numa situação em casa achando que tudo vai dar errado, que tá numa escassez. Aí abre teu stories no Instagram e vê uma palavra de Deus. Tu tá entendendo que o que tu estás fazendo, Peixoto, e tantas outras pessoas, dá fruto. Tu estás evangelizando. Tu entende? Isso é o evangelho sendo propagado. Você não pode se acomodar em fazer só isso. Mas isso já é alguma coisa. Então você está dando fruto. E o podar que Jesus disse para os que estão dando fruto é quando ele começa a
nos passar na prensa, né? E tirar de nós o que não é do agrado dele. Porque existe muita coisa em nós que não é do agrado dele. Eu vi aqui que o pastor Jadson, meu pastor internacional, está na live. Meu pastor internacional. Um abraço para o senhor e para a irmã Vilma. Eu amo a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. É uma bênção na minha vida. Voltando. Quando ele diz remover o que impede o crescimento. Jesus, ele tem crescimento para nós. Para todos nós. Mas antes de nos dar o crescimento prometido, ele vai nos podar. E a podagem dói. Porque a planta tem vida. Então imagine, é o semeador, o agricultor, o lavrador com uma tesoura podando as partes que estão passando, para que você tenha um bom crescimento. Porque às vezes você acha que já está grande o suficiente. Mas isso aí é orgulho, isso aí é carne, esse teu crescimento é humanidade. Na verdade, se você permitir que Jesus corte e pode, você vai crescer do jeitinho que ele quer, vai crescer mais e melhor. Tá entendendo? Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai crescer. Vai doer, mas vai limpar. Vai doer porque ele vai tirar o que não agrada. Tu estás achando que isso é crescimento, mas isso é só volume sem qualidade. É só quantidade sem qualidade. O que adianta um cabelo grande cheio de ponta? Não tem beleza, só tem tamanho. Tá entendendo? É preciso cortar. As mulheres entendem bem do que é que eu tô falando. É preciso cortar para que ele cresça bonito, todo igualzinho, inteirinho. É isso. Por isso que Jesus vai dizer assim: se tu estás em mim e tu estás dando fruto para mim, eu vou podar, eu vou te limpar, eu vou te corrigir, eu vou te organizar, eu vou te ensinar a falar, eu vou te ensinar a perdoar. Para que tu aprenda a perdoar, tu vai ter que ser magoada. Para que tu aprenda a perdoar, tu vai ter que ser magoada. Para que tu aprenda a pedir perdão, tu vai ter que reconhecer que tu magoa. Tudo isso é uma faculdade de Jesus com a gente sobre as rodas. Jesus, ele vai nos ensinar. E ele vai começar a tirar de nós o que não agrada a ele. Se nós somos um barro e ele é o oleiro, se nós somos os ramos e ele é o agricultor e ele é o lavrador, significa dizer que se eu sou o barro e ele é o oleiro e ele está com o barro na mão dele, ele sente o que é que não agrada a ele. Ele sente as sujeiras que estão no meio daquele barro. Ele sente os galhos que foram no meio do barro. Ele sente. Então ele tira. Quando ele tira, deixa a marca no barro, né? Deixa a marca. Isso é o quê? Ferida. Aí ele continua trabalhando com o barro sobre as rodas. E ele passa a mão e ele amassa aqui, ele amassa lá, para ir dando formato ao barro. Mas o barro chega no formato que o oleiro quer. E ainda que o barro se quebre, o vaso se quebre, não foi o oleiro que quebrou o vaso, porque não é plano de Deus lhe quebrar. Tá entendendo? A gente quebra porque a gente é barro. A gente quebra por causa da nossa estrutura, da nossa matéria. Mas ele diz assim, a graça, a abundante graça diz assim: se preocupa não, Glória. Tu quebrou na minha mão, eu sou paciente, eu te faço de novo. Oh, Jesus, mas tava tão bonito. Tava quase pronto para ir para a prateleira. Ele diz assim, tava nada, tu que pensa. Podia ser que quando tu chegasse no forno, tu não aguentasse. Foi melhor ter quebrado aqui. Meu Deus do céu. Às vezes a gente acha, tô pronta. Aí ele diz, tá nada. Eu vou passar contigo só mais uma voltinha nas rodas. Aí, na próxima volta, eu quebro. Tá vendo, Glória? Que tu não tava pronta? Eu vou te fazer de novo. Imagina,
se tu não tivesse quebrado na minha mão. Quando eu te colocasse na fornalha, para a prova do fogo, tu não aguentava. Bendito o dia que eu quebrei na mão dele. Bendito o dia que a gente quebrou na mão dele. Porque ainda dá tempo. Ele diz assim, eu sou paciente, eu faço de novo. Eu faço mais bonito, Eu amasso de novo, eu refaço, Depois eu boto na fornalha e vou ficar olhando até dar o ponto. Tu sabia que existe um barulho que o vaso faz quando ele tá pronto na fornalha? Ele faz um barulho. E esse barulho ecoa, significa dizer que ele tá pronto. Eita, Jesus, é Jesus fazendo isso comigo e contigo. Passando a gente na fornalha. Passa a gente nas rodas primeiro. Logo em seguida a gente quebra, ele faz de novo e depois bota a gente no fogo. E é no fogo que a gente ecoa o som que agrada a ele. Ele diz, agora tá pronto pro serviço. É a azeitona na moenda. Passa na prensa, passa no moinho, né? Depois, para poder ser vendido, ainda vai passar pelo processo de limpeza. É os ramos na videira. Tá achando que tá muito grande, mas é só folha. Tem pouco fruto. Deixa eu aparar esses volumes para tu dar fruto direito na minha presença. Aí no próximo versículo ele diz assim: vocês já foram limpos. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Ele disse assim, a minha mensagem tem te limpado continuamente. Minha palavra tem limpado você continuamente. O limpos é cátaros no grego. A poda não é apenas correção, mas é um processo de purificação e aperfeiçoamento espiritual. E ele diz, permaneçam em mim. Eu já lhe moldei, eu já lhe podei, eu já lhe limpei. Agora o que eu tenho para lhe dizer é, permaneça em mim, que eu vou permanecer em você. Pois assim como um ramo, ele estava dizendo assim, você, sem mim, você não é, você não pode e você não faz. Aí ele diz, você só faz se você estiver em mim. Você só pode se você estiver em mim. Ele diz de novo, eu sou a videira. Ele lembrando assim, a fonte sou eu, vice-glória. Você é só o ramo. O oleiro sou eu, você é só o vaso. Amém, amém, Dina, glória a Deus. Ele está dizendo, você é só o vaso. Dependência. Esteja na minha presença de maneira completa e em dependência, reconhecendo que você não tem, você não pode e você não é. Você só dá fruto por causa das vitaminas que você recebe da videira verdadeira, do tronco da vida. Tu entende? Meu Deus do céu, eu gosto de Jesus porque Jesus, ele tira a gente do pedestal. Jesus, ele tem uma agulha certinha para furar o nosso balão e dizer assim, tu acha que tu é quem? Tu acha que sem mim tu pode fazer o quê? O que foi que te fez pensar que tu poderia fazer alguma coisa sem mim? O que foi que te fez pensar que tu é alguma coisa sem a minha presença? Experimenta para tu ver se tem resultado. Tá entendendo? Não permanece. Sem Jesus não permanece. E ele continua a dizer, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. É uma vez mais ele dizendo para mim e para você, eu quero mais do que palavras, eu quero obediência. Eu quero mais do que palavras bonitas, eu quero atitude. Eu quero que vocês mostrem em palavras. Aí
Eu vejo um Jesus no caminho do Calvário, olhando para os discípulos e dizendo: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Jesus estava dizendo assim: eu quero vocês felizes. Eu quero vocês alegres. E quando vocês começarem a me obedecer, vocês ficarão felizes. Eu ouvi o evangelista Alcides dizer, terça-feira: quem obedece, Deus paga a conta. E quem desobedece, paga a própria conta. Eu tenho vivido isso com o Senhor. E isso me emociona. Porque de fato e de verdade eu tenho visto um Deus que paga a conta de quem obedece. Ele disse aos seus discípulos: eu digo essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Me obedeça que você vai ser alegre. Me obedeça que você vai ser feliz. Me obedeça que eu vou cuidar dos fins e dos meios. Eu vou cuidar de tudo. Só me obedeça. Se preocupe só em obedecer. E ele diz sim, ele afirma. Ele afirma com uma exclamação, é empolgação. É Jesus dizendo: com certeza, sim, sua alegria transbordará. Meu Deus do céu. Este é o meu mandamento. Aí ele fala num ponto que é difícil pra gente, né? Amem uns aos outros. O texto de ontem de Ruth. Ele diz: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Ele disse assim: eu conheço vocês e eu dou a vida por vocês. Eu quero que vocês procurem aí quem é que ama mais vocês do que eu. Meu Deus do céu. Ele diz: vocês já não são mais escravos, ainda que vocês não se enxerguem dignos do que eu tenho feito por vocês. Mas vocês são meus amigos porque eu tenho contado segredo a vocês. Deixa eu perguntar a você: Jesus tem te contado segredo? Ele diz assim: segredo é só para os amigos. Segredo é só para os íntimos. Segredo é só para quem está em mim e eu estou nele. Aquele momento que a gente nem pede e Jesus mostra que a gente nem merece. Meu Deus, a gente nem merece e ele se antecipa. Tá pronta sim, Alexia. A gente nem merece e ele mostra, né? Ele faz a gente sentir. Ele usa um vaso, ele dá um sonho. Ele diz: vai orar. Os segredos para os amigos. Aí a gente diz: eu não sou digna não, Jesus. Eu não sou digna de ser chamada tua amiga não, Jesus. Aí ele diz assim: mas é os escravos. Eles não recebem segredos não. Pare de se ver como um escravo, porque eu cuido de você como um pai cuida de um filho. E eu lhe conto segredos como os amigos contam. Sempre tem, né? A gente tem amigos que a gente pode ligar e dizer assim: tô bem não. São poucos. São raros. Mas ainda tem. Aí Jesus estava se colocando nesse lugar. Eu olho para vocês e eu conto segredos para vocês. Porque eu sou amigo. Vocês são meus amigos. Eu me constranjo com isso. É um Jesus que sabia: eu vou para o Calvário e eles vão todos se dispersar. Pedro vai negar, Judas vai trair, se matar. Cada um vai para um lado, vai ter os que vão voltar a pescar, mas são os meus amigos. Eu conto segredo para eles. É Jesus dizendo assim: eu sei.
que vai ter dias que tu não vai querer orar. Vai ter dias que tu vai se perguntar o que é que está acontecendo que eu não estou conseguindo orar. O que é que está acontecendo que eu não estou conseguindo me derramar na presença dele. E quando a gente menos espera, ele conta segredos que a gente não pediu. Jesus me visitou na madrugada da quinta para sexta, da quarta para quinta. Jesus me visitou em um sonho. E quando eu acordei, ele me deu a interpretação do sonho. Quando eu contei a Érica falou exatamente o que eu tinha dito. E não é sempre. Porque eu não sei interpretar sonho. Agora, quando Jesus quer falar comigo em sonho, ele mesmo me interpreta o sonho para mim. Quando eu disse a Érica falou exatamente a mesma coisa que eu tinha pensado. E quando foi ontem à noite, eu vivi o que eu sonhei. Ele dizendo assim, as coisas que eu faço para os meus amigos. Segredos para amigos, para escravos não. E ele diz, agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que meu pai me disse. Vocês não me escolheram. Tu acha que tu tinha capacidade de escolher Jesus? Eu não tinha. Ele diz, eu os escolhi. Pessoalmente escolhidos. É o Jesus que tinha tanta gente para chamar, mas decidiu escolher a gente. E eu não vejo nada em mim que seja digno dele olhar para mim e dizer assim, eu quero. Olhe para você e me diga se tem alguma coisa boa em você, para que ele possa dizer assim, eu quero você. Jesus é o maior comprador de porcaria que existe, e essa porcaria somos nós. Somos melhores agora depois do sangue dele. Ele tirou o título de porcaria e colocou o nome de filho por causa da bondade e da misericórdia. Mas a gente não tem mérito não. E quando ele foi nos achar no lamaçal do pecado, não se escandalize não, a gente não passava de porcaria. Não tinha nada de bom em nós, sujos, sem nada para oferecer. Bichinho de Jacó, pedacinho de argila, indignos, imerecedores. Aí ele disse, foi eu que escolhi vocês não me escolheram não. Aí ele diz assim, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Ele disse, eu chamei vocês para a obra, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Meu Deus. E ele diz, este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Ele estava dizendo assim, vocês acham que vocês são dignos de quê? Vocês acham que vocês são melhores do que quem? Estão todos no mesmo tronco, né? Todos na mesma posição, independente de cargo. Então comecem a olhar uns para os outros com mais amor, entendendo que a misericórdia que alimenta o teu ramo, o tronco que alimenta o teu ramo é o tronco que também alimenta o ramo do teu irmão. E é bom que o agricultor, o lavrador encontre frutos em nós, quando ele decidir passar inspecionando a vinha que pertence a ele. Minhas meninas, vamos orar? Jesus é bom, né? Eu fico constrangida com ele, com o amor dele, com a forma com que ele fala. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai amado e querido que está nos céus, eu estou aqui para te louvar e te agradecer. Te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque o Senhor é a videira verdadeira e tem nos dado o privilégio de ser um dos teus ramos. Te agradecer, Jesus, porque eu nunca mereci e nenhuma das minhas irmãs nunca merecemos. Mas o Senhor nos alcançou quando éramos escravos do pecado, porcaria do mundo mesmo. O Senhor foi lá, limpou, comprou, lavou, remiu e trouxe.
e tem nos dado responsabilidades. Nos ajude, Jesus, a obedecer. Nos ajude a exercer, nos ajude a cumprir o chamado, o ministério, a responsabilidade. Nós precisamos de Ti. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda nós e guarda os nossos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas, cheira tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. A paz que excede todo entendimento é a paz que guarda a tua entrada e a tua saída. É a paz que te sustenta. É a paz que te guarda. É a paz que te concede um fim de semana cheio da presença de Jesus. Minhas meninas têm pedido das camisas saindo hoje. Se tu quer pedir a tua camisa, entre em contato comigo. Eu te mando o catálogo. Tu escolhe, divide em até 12 vezes no cartão e fica aí chique e cheia de Deus. As lives acontecem de meio-dia. Segunda-feira vai ser às 6 da manhã. Terça às 9. E o resto da semana a meio-dia. Tá bom, minhas meninas? Sábado e domingo não tem live. Alguém disse... Recebi flores no começo da live. Olha aí que coisa linda. Você disse isso sobre o melhor de Deus. Coisa linda. Dia dos namorados, né? Vão aproveitar com os namorados de vocês. Com os gatos de vocês. E é isso. Deus abençoe minhas meninas. Um beijo no coração de vocês. Ó. Amo vocês e até segunda-feira. Ora por mim que eu oro por tu. E Jesus vai cuidando da gente. Vai pregar em nome de Jesus, Elizabeth. Manda teu nome para tu pregar na live esses dias. Elizabeth Magalhães, manda mensagem para mim no WhatsApp ou aqui no TikTok. Deus abençoe, minhas meninas. Um beijo. Quem quiser entrar no grupo, manda mensagem no direct. Tchau, tchau.